Seminário 4, aula 6. Nessa aula, vamos falar sobre o falo. O falo como significante do desejo. O conceito de falo, por Lacan, é um dos, sem dúvida, mais importantes conceitos. Mas também é interessante que é um dos conceitos mais mal compreendidos da sua teoria. Por quê? Porque no seminário 4 ele vai estabelecer de uma forma que é inequívoca, não dá para se equivocar, no que ele quer dizer de importante. E chega a ser óbvio que dentro do contexto da psicanálise, que o falo ele não é um pênis, ou seja, o órgão anatômico. O falo então, o significante é um significante que é privilegiado, importante, relacionado ao desejo do outro. Como que a gente pode dizer isso? É daquilo que o outro, e inicialmente a gente está falando da mãe, né? Deseja e do que lhe falta, né? Então, o falo, ele tem uma função, segundo Lacan, que ela é puramente lógica e simbólica. Então, o falo como significante privilegiado do desejo do outro, ou seja, daquilo que o outro, inicialmente a mãe, deseja e é o que do que lhe falta, no caso, e a função, então, por Lacan do falo, é puramente lógica e simbólica. Então, o Lacan ele vai desenvolver a dialética pré-edípica e ele vai fazer isso a partir da tríade, né? Mãe, criança, falo, né? Então, nesse trabalho desenvolvido na dialética do Lacan, inicialmente, o que a gente percebe? Que existe essa relação, que é uma relação chamada pelo Lacan de primordial com a mãe, né? A criança ela vai então perceber, né, que o desejo dela ela não se esgota, não termina nela, não se esgota nela, né? Por que isso? Porque para a criança vai haver então um além, né? E esse além, né, daquilo que não se esgota na criança, esse além dela é o que vai, de alguma forma, cativar essa criança, né? Vai tomar ela e vai cativá-la. Mas como que vai cativar a criança? Vai cativar da seguinte forma. Pense assim, segundo Lacan, diante de um enigma, né? Que enigma é esse? Para a criança é o que essa mãe deseja. Então a criança ela tenta se posicionar de duas maneiras imaginárias dentro dessa pergunta, que na verdade é um enigma, né? A gente não pode esquecer que a gente está contextualizando aqui as ideias do Lacan. Então a criança ela vai tentar se posicionar de duas formas, né? Importante dizer que essas duas formas são imaginárias. Primeiro, ela vai se posicionar tentando ser o falo, né? O que significa se posicionar sendo o falo, né? Nesse enigma do que a mãe deseja. Significa que ela se posiciona como aquele objeto que completaria essa mãe. Ou ela vai se posicionar como aquela que tem o falo. Então, primeiro a gente tem essas duas posições, ser o falo ou ter o falo, né?
ter esse objeto que a completaria. O Lacan vai descrever esse momento como um momento de substituição imaginária, né? Ele vai fazer isso com uma precisão bem interessante, né? De substituição imaginária. E ele vai explicar que a criança ela se oferece, então, para se tornar esse objeto que de alguma forma saciaria esse. Desculpa. Saciaria, então, esse desejo que é materno, esse desejo da mãe. E, assim, a partir daí, a partir dessa posição, ela pode, então, realizar o que falta para essa mãe. Olha que coisa, né? A função dessa posição, se posicionar como falo, por exemplo. Então, é na medida, né, que ela se posiciona dessa forma, para além, né, para além daquilo, para além desse objeto do amor, de alguma forma, né? Então, essa falta, né, na qual a criança, ela pode ser levada, então, a substituir, né? Ela é levada a substituir. E ela pode se propor como sendo, né, esse objeto, então, que preenche aquilo que falta na mãe, né? É nesse contexto, então, que o Lacan ele vai introduzir o conceito de véu, que é um conceito bem importante. Voili, véu. Então, nesse momento do posicionamento da criança, como falo, que o Lacan ele vai desenvolver esse conceito de falo, né? Então, ou a criança ela vai querer ser o falo, vai se posicionar como ser o falo, ou ter o falo. E aí, esse conceito de véu que o Lacan introduz, ele é muito importante por quê? Porque ele vai explicar, né? Ele vai usar esse conceito de véu para poder explicar um pouco a estrutura do fetiche. Então vamos lá. O objeto fetiche, segundo Lacan, então, por exemplo, um sapato, um espartilho, né? Então, esse objeto fetiche, ele vai funcionar como um véu. Olha que importante isso, que interessante. Vai funcionar com um véu, como um véu. Desculpa. Que ele simultaneamente ele vai o quê? Ele vai esconder e ele vai também apontar. Ele esconde e ele aponta o quê? Para a falta do falo na mãe. Olha que interessante, né? Então, esse objeto fetiche ele vai se interpor, né, entre o sujeito e a visão de castração materna. Por quê? Porque isso vai permitir o quê? Sustentar essa fantasia, né, de que a mãe é completa e fálica, né? Então, para sustentar essa fantasia de que a mãe é completa e fálica, então o fetiche ele é um significante que ele nega, né? Ele é um significante que nega. O que ele vai negar? Esse significante fetiche que nega a falta no outro. À medida que ele coloca essa mãe como detentora do falo, ele está negando a falta no outro. E ele está fazendo o que mais? Está fixando o desejo em um objeto que é substituto. E sendo o objeto substituto, está funcionando como um véu protetor. E protege contra o quê? Segundo Lacan, contra a angústia de castração, tá?
Então, essa dialética, né, imaginária, centrada nessa tentativa de do ser ou ter o falo da mãe, ou ser ou ter o falo da mãe, ela vai encontrar de alguma forma um impasse, né? E vai, para você ser ou ter o falo da mãe, você vai ter que lidar com esse impasse e vai também exigir uma resolução, né? Que só vai poder vir com o quê? Com a instauração de uma ordem simbólica, né? Uma ordem simbólica, mais uma ordem simbólica que vai vir pela função paterna, né? Então, o caso, por exemplo, o Lacan vai falar desse caso do Freud, do pequeno Hans, que ele vai analisar de uma maneira bem prolongada, extensiva, né, no seminário, vai servir como um paradigma, né, dessa transição e dessa solução que, que a fobia, né, que a fobia, ela oferece quando essa passagem, né, ela se mostra bastante problemática. Então, a gente vai continuar falando nisso, né? Mas vamos deixar isso para a próxima aula. Vamos tentar aprofundar um pouco mais essa questão do fetiche